Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Lucília Gago demitiu-se de liderar o Ministério Público. A Procuradora-Geral da República responsabiliza a defesa dos arguidos pelas fugas de informação e defende o uso de escutas para perseguir quem viola o segredo de justiça. Menos escutas, avisa, implicam menos investigações. Se pretende efetivamente perseguir e punir os responsáveis pela violação do segredo de justiça, teremos de aceitar o recurso a meios intrusivos de obtenção de prova, nomeadamente o recurso às escutas telefónicas. Lucília Gago apresentou ontem no Parlamento o relatório anual sobre a atividade da instituição, mas não quis esclarecer os deputados sobre a campanha orquestrada que diz ter sido organizada contra o Ministério Público numa eventual alusão ao manifesto de 50 personalidades que pediam uma reforma da Justiça. A audição no Parlamento ocorreu no mesmo dia em que o Presidente da República iniciou conversas com o Primeiro-Ministro sobre o perfil do sucessor ou sucessora da atual Procuradora-Geral. Há um antes e um depois de Lucília Gago, cujo nome estará sempre associado à operação Influencer na origem do derrubo de um governo de maioria absoluta. Mas afinal, qual será o seu legado? Neste episódio, Mariana Oliveira, jornalista do Público, especializada nas questões de justiça, fala-nos do divórcio entre a Procuradora-Geral e os procuradores e do modo como Lucília Gago se demitiu de liderar o Ministério Público. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Mariana Oliveira, obrigado por teres vindo ao P24 falar-nos sobre a audição da Procuradora-Geral da República no Parlamento ontem, onde apresentou o relatório anual sobre a atividade do Ministério Público. Na tua opinião, Lucília Gago foi esclarecedora ou, pelo contrário, adensou ainda mais as dúvidas que existem sobre a instituição? Eu diria que as coisas não resultaram no esclarecimento cabal de muitas das dúvidas que a Procuradora-Geral deveria ter esclarecido, não necessariamente aquelas que os senhores deputados pediram para esclarecer, porque sinceramente aquilo que me fica à partida da audição é a pobreza de facto dos temas que foram ali levantados e que na maior parte dos casos nada têm a ver com de facto os problemas que implicam pior eficácia, que são os reais problemas dos tribunais na atualidade. Os deputados falaram muito sobre as escutas, falaram muito sobre a violação de segredo de justiça, questões que compreendo que preocupem muitos, mas que estão muito longe de ser de facto os problemas principais com que o Ministério Público e com que os tribunais se deparam. Por outro lado, eu diria que o facto de os deputados muitas vezes não terem uma real consciência daquilo que é as funções do Ministério Público, aquilo que é o papel dos procuradores, aquilo que é o papel dos juízes e qual é a função de cada um no sistema judicial, faz com que atribuam responsabilidades ao Ministério Público que claramente não são do Ministério Público e vice-versa, eventualmente. Ou seja, não atribuam aos juízes responsabilidades que são dos juízes e, portanto, a primeira nota que me fica aqui é a pobreza e alguma até ignorância que foi mostrada por alguns dos deputados nas perguntas que fizeram relativamente àquilo que são os problemas reais da justiça. Eu acho que houve outro problema nesta audição que teve a ver com o próprio modelo da audição, que o modelo escolhido basicamente previa uma posição inicial da Procuradora, um esclarecimento inicial, depois uma ronda de perguntas por todos os grupos parlamentares e uma resposta da Procuradora-Geral. Isso quer dizer que as perguntas foram todas feitas em bloco e a resposta da Procuradora-Geral foi em bloco. Ontem, Lucília Gago foi confrontada pelos deputados com a campanha orquestrada contra o Ministério Público sobre a qual tinha falado. Neste caso, Lucília Gago tem alguma razão para se vitimizar? Aquilo que me parece é que a Procuradora-Geral de facto não esclareceu o que é que ela queria dizer e quem eram os autores desta campanha orquestrada contra o Ministério Público. De facto, ela evitou a pergunta, evitou a resposta, aliás,
e não esclareceu essa questão. E eu diria que, relativamente ao manifesto das 50 personalidades que pediam reformas na Justiça, um facto curioso é que a maior parte delas tinha e tem histórias, na sua história pessoal, alguns problemas com a Justiça e com o próprio Ministério Público, que me parece que em alguns casos terá sido determinante para de forma legítima ou ilegítima, mas determinante para, de alguma forma, verem de uma forma crítica a atuação do Ministério Público. E vem agora pedir contas de uma forma que me parece, algumas das reformas solicitadas parecem-me perigosas, porque podem pôr em causa, de facto, a autonomia do Ministério Público, que me parece essencial para que haja uma separação de poderes e para que o Ministério Público, enquanto entidade, seja uma entidade independente do poder político. No entanto, eu compreendo que o Ministério Público não está sob escrutínio e deve estar sob escrutínio democrático dos deputados, da Assembleia da República e de qualquer cidadão e, portanto, é alvo de críticas e isso é legítimo em democracia. Mas achas que é preciso alguma cautela quanto a esse processo de escrutínio, não é? O que eu acho é que não se pode reformar a pensar especificamente num ou noutro caso, porque normalmente isso resulta sempre muito mal, de forma muito negativa. Nós tivemos isso, por exemplo, houve uma reforma penal na sequência do processo Casa Pia que foi desastrosa e várias reformas que nós tivemos que foram, a própria Operação Marquês deu origem a uma reforma, a uma alteração a nível da forma como se faz a distribuição dos processos, que gerou uma situação perfeitamente ridícula, em que hoje em dia tens juízes e procuradores ocupados todos os dias com a distribuição do processo e a assinar e a interromper o seu trabalho para darem o seu aval a um processo eletrónico que não controlam em absoluto e, portanto, e que não faz qualquer sentido e, portanto, parece-me que qualquer alteração a reboque de uma situação concreta normalmente tem uma enorme probabilidade de dar um resultado péssimo. Portanto, o que eu acho é que as reformas têm que ser pensadas de uma forma sustentada, refletida e não a reboque de uma ou outro processo em concreto. O ex-procurador Cunha Rodrigues disse recentemente, mas até numa entrevista ao público, que o país tem um problema com as escutas e que os meios tecnológicos evoluíram de tal maneira que os agentes de justiça se sentiram atraídos para, como ele diz, numa linguagem comum, investigar sentados. Escreveste no público que o recurso às escutas tem descido, se tivermos em conta o número de aparelhos que são escutados. Não temos escutas a mais, mas o Ministério Público depende mais do que nunca das escutas para investigar? Pois, essa é uma questão interessante. De facto, temos que ter em conta que as escutas telefónicas só estão, isso foi um dado que a Procuradora-Geral nos trouxe nesta audiência, que é novo, que em 2023 apenas 1,5% dos inquéritos criminais tiveram escutas telefónicas. Diz ela também que nunca ultrapassou essa percentagem, os 2,5%. E, portanto, isto para dar uma dimensão de que as escutas de facto são uma exceção dentro do rol de inquéritos criminais. A verdade é que há alguns tipos de crime e aqueles que nós, enquanto comunicação social, estamos mais habituados a lidar, nomeadamente no âmbito da criminalidade económica ou financeira, em que o recurso às escutas é comum e o que também é compreensível porque é um tipo de criminalidade que não tem vítimas, não é? Aquilo que se diz que não tem vítimas porque, de facto, não interessa a ninguém expor o crime e denunciá-lo. As vítimas, no fundo, somos todos nós, enquanto sociedade, e o erário público enquanto bem de todos nós. Nessa medida, a questão que se coloca é se de facto não há um recurso excessivo às escutas telefónicas nesse tipo de processos. Eu admito que possa existir. Acho que os números, a estatística que existe é muito diminuta
para se tirar grandes conclusões, porque os únicos dados que existem têm a ver com os alvos, os aparelhos que são escutados, e isso nem sequer nos diz qual é o rol de pessoas que tiveram sob escuta. Portanto, uma mesma pessoa pode ter 10 aparelhos sob escuta e, portanto, os dados que nós temos são muito reduzidos para tirar grandes conclusões. Agora, é evidente que ter uma pessoa 2 anos sob escuta, 3 anos sob escuta, parece-me claramente um exagero. Já aconteceu, de facto, e alguns em casos mediáticos, como a Operação Influencer, ainda assim é evidente que em algumas investigações e nos crimes de colarinho branco, são crimes que de facto têm uma dificuldade muito grande de investigação e também é verdade que em muitos deles foram feitas outras diligências, nomeadamente vigilâncias, ou seja, não sinto que esse tenha sido o único recurso, a prova, a única meio de prova utilizado. Agora, é evidente que talvez tenha sido o meio essencial, o que não sei se será possível fazer diferente neste tipo de investigações. Mariana, fica também a ideia, como escreveste, que esta procuradora tem um déficit de liderança e que não acompanha os processos mais importantes, nomeadamente no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Como é que esta gestão, como é que este mandato foi encarado internamente nestes 6 anos de cargo? Eu acho que houve um divórcio muito grande entre aquilo que é a Procuradora-Geral e os procuradores que ela liderava, não é? E, no fundo, a classe que ela liderava. É evidente que o facto da sua antecessora, Joana Marques Vidal, ter uma prática tão diferente e uma prática claramente de proximidade em relação aos profissionais da classe e aos procuradores subalternos, completamente diferente, em que visitava frequentemente os vários departamentos do Ministério Público, reunia-se frequentemente com os colegas desde as hierarquias intermédias até à base da pirâmide, e o facto de dar uma atenção muito particular ao DCAP, que é o departamento mais especializado dentro do Ministério Público e que depende diretamente da Procuradora-Geral da República, faz com que haja uma decalagem imensa entre o mandato de Lucília Gago e o mandato de Joana Marques Vidal. E com desprimor, obviamente, para Lucília Gago, porque, de facto, a sensação que fica é que ela se demitiu de liderar e tinha uma visão sobre o que é que isso implicava muito restrita, e digamos que nunca metia a mão na massa. Portanto, considerava que, estando na sua Torre de Marfim, junto da Procuradoria-Geral, e eventualmente chamando aqui e ali alguns dos responsáveis hierárquicos intermédios dos vários departamentos, que isso era suficiente. Uma visão que me parece completamente ultrapassada e que de facto não... Depois cria situações de divórcio em que a Procuradora-Geral, por outro lado, não se sentia representada por algumas, se calhar, das investigações que corriam dentro do Ministério Público, mas porque, na realidade, também não se envolvia suficientemente, conhecia sequer o teor daquilo que estava a ser investigado e a forma como as coisas estavam a ser conduzidas. Mas esta forma de liderança, se calhar não está diretamente só associada à Procuradora-Geral, mas também às pessoas que ela escolheu para liderarem os diversos departamentos, porque apesar de, digamos, haver um organismo de topo dentro do Ministério Público, que é o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão colegial, que tem quase 20 elementos e que faz as nomeações para os cargos mais importantes da hierarquia do Ministério Público, a verdade é que a proposta quase sempre é da Procuradora-Geral. Mariana Oliveira, muito obrigado por teres participado neste episódio do P24. Obrigado eu pelo convite. Termino com esta sugestão. Colocado não significa alojado. Já vi quartos que parecem despensas, sem janela e com umidade nas paredes. O alojamento estudantil não é um tema novo, mas está longe de estar resolvido para os milhares de estudantes que mudam de cidade quando entram no ensino superior. É uma reportagem para ler em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.